você não quer desabilitar, tipo, não abre mão do seu histórico, não compartilhe informações pessoais, não compartilhe dados, informações sensíveis sobre você. E, enfim, se for para algum fim ali de, sei lá, qualquer outro fim, se puder utilizar dados fictícios, né, não dados reais, que coloque dados fictícios ali. Olá pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo ao Tecnoceno, o canal onde falamos sobre tecnologia e o seu papel transformador na sociedade e no mundo. Temos como convidada hoje Milene Yamamura. Ela é advogada, desenvolvedora de software, DPO e consultora em privacidade e proteção de dados. A gente conversou hoje sobre a Lei Brasileira de Proteção de Dados, que é a LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. A gente falou um pouco sobre inteligência artificial e as implicações e riscos que essa tecnologia nova trazem para a privacidade e para a proteção dos seus dados. E a gente também falou sobre formas concretas de você exercer os seus direitos no Brasil e também de proteger os seus dados e quais são os riscos de você não fazer isso. Olá, Milene, obrigado por participar aqui do Tecnoceno. Tudo bem com você? Tudo bem, muito obrigada pelo convite, né? Eu espero que eu possa esclarecer algumas dúvidas que vocês costumam ter de LGPD, né? Vocês, no caso, profissionais da tecnologia. E é isso, obrigada pelo convite. Então, que bom que você falou de LGPD, né? Que eu acho que é o gancho que eu quero começar. Que a LGPD é a Lei Geral de Proteção de Dados brasileira, né? Isso. Muito se fala em dados, né? Principalmente com o advento da inteligência artificial, né? Esses programas com os quais a gente conversa, né? Tem uma preocupação muito grande sobre a proteção de dados, né? E no Brasil essa lei, ela já existe há algum tempo, né? Você consegue explicar pra gente quais são os dados que essa lei protege? Explicar quais são os diferentes dados que ele protege? Certo, perfeito. Na verdade, em termos de legislação, né, ela entrou em vigor só em 2020. Então, como a gente está em 2024, pode-se dizer que é uma lei recente comparada às outras leis que a gente tem no ordenamento jurídico brasileiro. Quando se fala em dado, né, eu conheço vários profissionais que trabalham com dados como engenheiro de dados, analista de dados, e eles ficam preocupados, tipo, essa lei veio para barrar meu trabalho, né, vai dificultar meu trabalho, mas não são todos os dados que são protegidos pela LGPD, são apenas os dados pessoais. Dados... Se tem um dado, por exemplo, né, que eu coleto sobre alguma coisa pública, que não é uma pessoa, esses dados não são protegidos pela LGPD, em princípio. Isso. Dado, por exemplo, na tecnologia, é um atributo, né? Um atributo sem necessariamente um significado. Quando a gente manipula esses dados, que a gente dá um significado, né? Com base num contexto. O dado pessoal, ele é um dado que se refere a uma pessoa identificável, ou identificada ou identificável. Por isso é um dado pessoal. Ele é referente a uma pessoa natural, né? Uma pessoa física. Pessoa jurídica também se enquadra nessas proteções? Não, a LGPD veio para proteger o dado das pessoas físicas. Tem que ser uma pessoa de carne e osso, então, para ser protegida. Isso. Que eu acho que é o caso de todo mundo que está assistindo, Exato. né? Eu sou um titular de dados, você é um titular de dados, todos somos titulares de dados. Inclusive, meu dado, que é a minha imagem, está sendo compartilhada agora na internet, o seu também. Tá autorizado, né, Milene? Sim, claro. Muito bem. Então, quais são os tipos diferentes de dados que... Existe alguma diferença? Todos os dados são protegidos igualmente? Existe alguma distinção que a lei faz? Bom, a lei, ela separa os dados em dado pessoal, né, que é mais geral, por exemplo, meu nome, CPF, que são os dados clássicos que a gente pensa quando pensa em dados pessoais, que a gente preenche em formulários no geral. E tem os dados pessoais sensíveis, que são os dados que eles exigem um pouco mais de proteção, porque eles podem trazer alguma discriminação ou prejuízo para o titular, caso ele seja vazado, como, por exemplo, dados de saúde, dados em relação à orientação sexual, em relação a posicionamento político, filiação a sindicato, religião. Então, esses dados são considerados dados pessoais sensíveis e eles precisam de uma proteção maior. A dado biométrico também, porque, por exemplo, a minha senha é um dado pessoal. Se a minha senha vazar, eu consigo trocar de senha. Só que se meu dado biométrico vazar, eu não consigo mudar o meu dado biométrico. Por isso que é um dado sensível. Por exemplo, suas digitais. Isso. Isso é um dado sensível. Isso, é um dado sensível. Então, pelo que eu entendi, você me corrija se estiver errado. Uhum. Todos os dados protegidos pela nossa Lei Geral de Proteção de Dados são pessoais. Isso. No entanto, existe uma distinção dos dados pessoais que são sensíveis dos dados pessoais, digamos assim, comuns. A gente pode tratar como comuns, assim. Tá. Que são os que não são sensíveis, né? Isso. E esse dado pessoal, ele é referente a uma pessoa identificada ou identificável. Por exemplo, se eu falar
Um youtuber não é um dado pessoal porque pode ser qualquer pessoa. Agora, se eu falar o youtuber do canal Tecnoceno, aí, mesmo sem citar o seu nome, essas informações são um dado pessoal, porque as pessoas já vão saber quem é a pessoa juntando essas informações, né? Tipo, um youtuber de um canal específico. Então, Às vezes não adianta, então, proteger só o dado, digamos assim, eu não associar o nome da pessoa. Se existir alguma forma de associar aquele dado a uma pessoa, para a nossa lei, aquele dado é pessoal. isso é um dado pessoal. Tá. Como, por exemplo, dados que a gente não pensa geralmente, as nossas interações em redes sociais. A inteligência artificial, o algoritmo da rede social, ela cria um perfil nosso, com base nos nossos interesses, de acordo com o que a gente curte, as publicações que a gente passa mais tempo assistindo. Tudo isso é informação pessoal. E aí, com base nisso, né, o algoritmo manda para mim mais conteúdos pelos quais eu me interesso, né, para manter a minha atenção ali naquela rede social. Isso também é um dado pessoal. Quer dizer que, por exemplo, o YouTube, né, onde está esse vídeo, Isso. né? Ele tem o perfil das pessoas que estão assistindo para poder recomendar vídeos. Isso. Eles têm que proteger esse perfil que eles criaram nosso, do usuário, né? Uhum. Como um dado pessoal, certo? Sim, é um dado pessoal. Todos os vídeos que eu interagi, inclusive, eles vão estar criando um perfil seu, né? Tipo, com base nos seus interesses. Inclusive, para você mostrar que você é interessado em tecnologia e tá bem informado em relação ao mercado de tecnologia e temas afins, né? Já curte esse vídeo pro algoritmo entender que você tá interessado nesses temas, né? E é um dado pessoal essa sua curtida. Então, a gente pensa muito, né? Como eu disse, em nome, telefone, endereço, CPF, RG, mas todos esses outros dados, né? Que podem ser associados a uma pessoa são dados pessoais. Muito legal. E quando a gente fala de dados pessoais sensíveis, que proteções extras que as plataformas de tecnologia têm que colocar? Você consegue dar alguns exemplos? Por exemplo, se eu tenho um dado biométrico guardado no sistema de identificação do banco, existem regras mais estritas? Seria nesse sentido que a lei diferencia? Ou as multas são maiores? Como que funciona isso? Então, na verdade, a gente tem bases legais para tratar os dados. Toda atividade de tratamento que a gente realiza, ela precisa ter uma base legal. Por exemplo, vamos supor que eu sou advogada, né? Você, como meu cliente, por exemplo, você precisa assinar um contrato comigo e eu preciso dos seus dados para fazer esse contrato. Então, a base legal que eu vou utilizar é a base de cumprimento de contrato. Então, a LGPD ela tem 10 bases legais para tratamento de dados pessoais. E para dados pessoais sensíveis, ela tem 7 bases legais. Então, tem bases legais específicas que podem ser usadas, com base nas quais você pode tratar um dado pessoal sensível. Muito legal. Vou dar um exemplo aqui. Por exemplo, uma base legal é o interesse legítimo. Por exemplo, quando você quer baixar um e-book em um site, e aí esse site pede os seus dados, existe ali a base legal do interesse legítimo. Ela pode usar o consentimento, mas não é muito interessante, porque o consentimento, quando a gente fala em LGPD, muitas pessoas pensam na base do consentimento, mas ela não é a base mais adequada sempre, porque você precisa fazer gestão desse consentimento. Você tem que dar, né? Formas desse consentimento ser revogado, caso o titular não queira mais dar o consentimento, forma de excluir esse dado, né? Caso ele peça exclusão e seja tratado com base no consentimento. Mas, por exemplo, legítimo interesse, né? Voltando ao que eu estava falando. Uhum. Eu vou baixar um e-book e aí, para eu baixar esse e-book, eu tenho que dar os meus dados, dar o meu e-mail e concordar em receber e-mail marketing daquele site, por exemplo. A base legal, nesse caso, vai ser o interesse legítimo, ou o legítimo interesse. Porque é o interesse legítimo meu como titular de ter a informação que está naquele e-book. Entendi. E é o interesse legítimo da empresa de mandar e-mail marketing para mim e talvez ter um novo cliente, né? Ter um novo lead. Então, essa base pode ser usada para dados pessoais comuns. Agora, a base de interesse legítimo, por exemplo, não está no rol de bases legais de dados pessoais sensíveis. Então, são muito mais específicos. Eu não posso só falar que eu tenho interesse legítimo, por exemplo. Você quer dizer, tem situações em que você, na verdade, não, pela nossa lei, tem finalidades para a qual você não pode pedir e guardar dados sensíveis. Só dados pessoais. Por exemplo, eu não posso pedir para a pessoa, só para eu entender se faz sentido. Uhum. Eu não posso, com base no legítimo interesse, justificar que, ao assinar uma newsletter, eu pergunto a orientação sexual da pessoa. Isso. Aí você tem que ter
cumprir os princípios da finalidade e da necessidade. Por exemplo, qual a necessidade de tratar o dado pessoal, esse dado pessoal sensível, né, desse titular, para essa finalidade em específico? Você precisa, de fato, tratar esse dado? Então, uma pergunta que você precisa fazer ao coletar um dado. E também, quando você vai fazer um mapeamento de dados, né, que é uma obrigação que a LGPD estabelece para as empresas, você vai ter que colocar qual é a base legal que fundamenta aquele tratamento de dados, e aí você não pode colocar do legítimo interesse, por exemplo. Tem que ser as bases legais específicas para o tratamento de um dado pessoal sensível. Entendi. Não, faz muito sentido. É interessante que a nossa lei já prevê que alguns dados podem prejudicar você mais que outros, né? Isso. Isso é uma coisa presente em outras legislações no mundo ou uma coisa nova no Brasil, essa diferenciação? Não, outras legislações, como o GDPR, né, que é o Regulamento Geral de Proteção de Dados Europeu. Na verdade, a LGPD foi baseada, né, nesse regulamento, então eles são muito similares. Eles também fazem essa diferenciação de dado pessoal e dado pessoal sensível. Então, a nossa legislação, ela parece muito baseada na GDPR, né? Que é essa legislação europeia, né? Ela veio antes, né? Foi isso? Quando que ela foi? Isso. Quando saiu essa lei GDPR, ela entrou em vigor em 2018 e a LGPD, ela entrou em vigor em 2020. Então, assim, ela foi aprovada em 2018, a LGPD, mas entrou em vigor em 2020 já. O GDPR começou a vigorar em 2018 mesmo. 2018. Interessante. Eu queria mudar um pouco aqui o assunto pra gente falar de um problema atual que a gente tem, que é inteligências artificiais novas. Sim. Né? A gente compartilha muitos dados com ela, né, quando a gente conversa, né? O que você acha que as pessoas têm que se preocupar, né, quando se interagem com as tecnologias? E o que você pode dizer sobre o que as pessoas precisam entender sobre como esses dados são tratados por essas tecnologias de inteligência artificial, por exemplo, o ChatGPT? Bom, a inteligência artificial generativa, ela está sendo muito utilizada, né, em vários contextos, e eu vejo em empresas principalmente, né, os colaboradores, enfim, todo mundo utiliza a inteligência artificial generativa, em especial o ChatGPT. A gente tem o Gemini do Google, mas eu vou falar do ChatGPT aqui, e aí, se você utilizar outra inteligência artificial, você pode, enfim, alterar para como funciona a que você utiliza. Bom, o que a gente precisa entender é que, pelo menos na versão grátis do ChatGPT, esses dados, os dados que você compartilha, né, sendo eles pessoais ou não, todos os prompts que você coloca ali, eles podem ser utilizados para treinar a inteligência artificial. Você pode desativar, tem a opção de desativar. Mas tem a opção de desativar? No ChatGPT também? No ChatGPT também. Vem ativado por padrão? Que isso acho que é uma pergunta interessante. Exato. É o que eu ia falar agora. No meu caso, né, quando eu fui utilizar, estava fazendo vários testes com ele, e vem ativado por padrão. Não fiz nada. No momento que você se cadastra, né, aparece a política de privacidade e tudo mais, mas assim, sendo bem honesta, quase ninguém lê. Então, assim, pensando como usuário comum, né, não como profissional de proteção de dados, assim, ninguém lê, o pessoal só quer utilizar aquele serviço ou produto e vai lá e aceita e tudo mais. E ele vem ativado, sim, por padrão. Se você entrar nas suas configurações, você tem a opção de desativar, né? Acho que você vai na parte de dados, e aí tem a opção que está ativada, que é melhorar a experiência para todos, algo nesse sentido. E aí está ativado e você desativa. Só que também tem um custo isso. E o custo é você não ter o seu histórico com o ChatGPT, ou seja, tudo que você tem... Ele não vai saber falar sobre as conversas que você teve. Exato, porque ele tem essa característica, né, de ele conseguir retomar, com base nas conversas anteriores, o que você gerar, né, tipo... Fica mais personalizada a experiência. Tem uma experiência, né, personalizada. Parece que o ChatGPT começa a conhecer você. Exato. Mas isso, você falou, né? Isso tem a ver com ele estar guardando os dados seus, né? Que você está falando. Isso, ele está guardando e ele está armazenando e também está sendo utilizado para treinar a inteligência artificial. Eu fiz esse teste, né? Por exemplo, usando a versão free. Inclusive, acho que é só a versão business que não vem com essa... que o algoritmo não é treinado com os prompts que você coloca ali, mas usando a versão free, eu fiz esse teste, né, de me apresentar, falar o meu nome pra ele, um dado pessoal, claro que eu não falei o meu nome completo, mas depois em outras conversas, tipo, dar oi pra ele, e ele dá oi pra mim, falando meu nome. Oi, Milene, como é que você tá? Então, basicamente, ele gravou esse meu dado pessoal, tá ali, e ele sabe que alguma pessoa no mundo se chama Milene, porque, enfim, eu dei essa informação pra ele, e ele foi treinado com essa informação. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, por exemplo,
Vamos supor que você trabalha em uma empresa ou tem uma empresa e, por exemplo, você utiliza o ChatGPT, mas não quer pagar a versão business. Tem que tomar muito cuidado em desativar essa opção, né, de treinar os dados treinar o algoritmo com os dados, porque vai que você coloca uma planilha financeira ali da sua empresa para o ChatGPT fazer uma análise. Aqueles dados vão ser utilizados. Vai ficar guardado pelo ChatGPT. Exato. Né? O ChatGPT, ele opera fora do Brasil, certo? Uhum. Ele tá sujeito às nossas leis também? Sim, na verdade, essa é uma questão que pega muito, principalmente nessas empresas, né, multinacionais de inteligência artificial, porque você acaba estando submetidos a várias legislações. Por exemplo, está tratando dados de brasileiros em território nacional. Então, está submetido à LGPD. Mas lá na Europa, por exemplo, está tratando dados de europeus, submetido também ao GDPR. Então, tem essa questão legal e também tem essa transferência de dados. Onde é que está o servidor do ChatGPT? Onde é que está o database dele? O data center, perdão. Se estiver fora do Brasil, com certeza está, é uma transferência internacional de dados. Então, também está sujeita à LGPD. Essa transferência tem que ser feita de acordo com os parâmetros estabelecidos pela LGPD. E aí, nesse caso, né? Tenho 2 perguntas sobre isso. A primeira seria a seguinte. Se a inteligência artificial está sujeita à LGPD, ela é obrigada a diferenciar os dados sensíveis que você passa para ela dos dados pessoais, dos dados que não são pessoais? Porque me parece que eles guardam tudo, independente de qual é o tipo de dado, né? E treina a inteligência com isso. Você acha que pode existir uma implicação legal de eu, por exemplo, falar um dado sensível e eles usarem isso para treinar depois a inteligência artificial? Bom, se ele tiver uma base legal para tratar esse dado pessoal sensível, é que aí vira uma maçaroca, né? Porque, como são muitos usuários, fica difícil ter um controle de quais dados esses usuários estão imputando no sistema, no seu algoritmo ali. Então, assim, vamos pegar o exemplo de uma empresa menor, né, que trata menos dados, vamos supor, mas que trata de dados sensíveis, vamos supor uma clínica médica. Essa clínica, né, ela trata dados pessoais sensíveis, ela precisa cumprir a LGPD, os requisitos, né, da LGPD, então ela tem que fazer um mapeamento desses dados pessoais, das atividades de tratamento que tratam dados pessoais. Por exemplo, consulta, aliás, pré-consulta, vamos supor. Quais são os dados coletados na pré-consulta? Nome, CPF, RG, telefone e resultados de exames, por exemplo. Aí já entra num dado pessoal sensível. Então, tem que ter uma base legal para tratar esse dado. E aí a gente coloca a tutela da saúde, né? Que é uma base legal válida para um dado pessoal sensível. Quando você está tratando um grande volume de dados, como é o caso do ChatGPT, e você não tem um controle do que o usuário vai colocar ali, fica muito mais complicado você mapear e, enfim... É um pouco mais complexo. Né? Sim. Mas vou colocar um cenário aqui hipotético aqui, que eu acho que para eu que sou leigo aqui, talvez fique mais fácil de entender. Se eu ver que o ChatGPT, de repente, passou alguma informação minha para outra pessoa, provando, portanto, que treinou em cima dos meus dados pessoais, certo? Uhum. Eu posso dizer que eles estão ferindo algum direito meu, porque eu não autorizei eles terem esses dados? Então, ou cai numa zona cinza? Na verdade, você autorizou quando você deixou ativada a opção, você está dando seu consentimento. É isso, né? Então, Sim. Por isso que é muito importante isso que você falou. Se você autorizou lá, mesmo que você passe um dado sensível, você autorizou, né? Exato. Entendi. E é uma questão que pega muito, assim, por exemplo, existem vários sites, vários, enfim, produtos e serviços que utilizam inteligência artificial, que coletam dados pessoais e as pessoas, elas aceitam porque elas querem, enfim, usufruir daquilo, mas não é um aceite, não é um consentimento que tem uma reflexão por trás. É feita de forma automática ali. Tipo, geralmente as pessoas, quando vão se cadastrar no site, elas só giram ali, clicam em aceito e pronto, nem leem o documento. Você leu o documento? Agora, hoje em dia, eu leio. Desde que eu comecei a trabalhar, que meu trabalho é criar essas políticas de privacidade em termos de uso, né? Então você consegue fazer uma leitura dinâmica, né? Porque é enorme, né? Exato. Mas, por exemplo, eu vejo muita brincadeirinha em rede social, tipo, veja como você estará em 80 anos. E aí você dá uma foto sua ali, você coloca uma foto sua naquele aplicativo, enfim, naquele site. E aí a inteligência artificial
cria um rosto, seu rosto, né, tipo, mais envelhecido. E aí, tipo, todo mundo quer participar da brincadeirinha, vira uma trend, mas você não leu pra que aquele site, né, pra que aquela empresa vai utilizar esse seu dado que você está fornecendo, que é o seu rosto. E muitas vezes é utilizado pra treinar algoritmos, né, e você não sabe, tipo, com que finalidade aquilo está sendo usado, porque você simplesmente aceitou que eles utilizassem com o que eles se propuseram, a utilizar, e você não leu, tipo, você fez de forma inconsciente, você só clicou ali aceito pra, enfim, usufruir daquele serviço. É interessante isso que você falou de as pessoas aceitam, né, o termos de uso, né, que é uma obrigação legal, né, mas elas não leem, né? Quase ninguém lê. Você falou que começou a ler quando você percebeu, né, depois de trabalhar na área, o quanto importante era. Mas eu, vou ser bem sincero, eu raramente leio, assim, só quando eu já tô muito desconfiado da empresa. Porque é um texto muito difícil, né, pra gente ler. Será que isso gera alguma fragilidade jurídica pro termo, digamos assim? O fato do termo ser notoriamente ignorado pelas pessoas poderia justificar que a gente questionasse se fizeram alguma coisa com os nossos dados, mesmo que nós tenhamos aceito? Então, pela LGPD, né, o consentimento ele deve ser dado de forma livre e inequívoca. E assim, quando você está aceitando ali, eu enxergo como de forma livre e inequívoca, porque você quer utilizar aquele serviço, enfim, aquele produto, mas entra numa zona cinzenta porque não há uma reflexão por trás desse aceite que você está dando, né, do seu consentimento. Então, assim, é uma questão que complica um pouco, porque muitas vezes você pode estar aceitando termos de uso que são abusivos, porque você simplesmente não leu. Assim, como profissional da área, né, eu crio política de privacidade, termos de uso, a gente tenta criar documentos mais lúdicos, mais simplificados, sem muito juridiquês, exatamente para a pessoa conseguir ler, tipo, não vai ser um textão enorme ali. E aí, tipo, pra ela pelo menos saber o básico, e aí se ela quiser se aprofundar, né, nos termos de uso, tem um documento um pouco mais complexo, linkado ali no termo de uso mais básico e mais geral. Entendi. Mas exatamente para, enfim, a mesma coisa para política de cookies, de privacidade e tudo mais. Exatamente para ser uma coisa um pouco mais palatável, ler, mas, né? Ser uma coisa mais palatável para o usuário. Mas deixa eu te perguntar, você falou um termo que eu achei interessante, política abusiva, né? Eu poderia, por exemplo, dentro de uma política de uso, de um aplicativo igual você comentou, de ver o meu rosto mais velho, se tiver uma política lá que claramente desvia da finalidade do serviço oferecido, né? Por exemplo, ao dar o seu dado aqui, eu vou vender ele em CD na Santa Efigênia, certo? Existe alguma consideração em relação aos termos em comparação com o uso do dado? Ou, assim, os termos eles especificam e é aquilo que vale? Bom, ele tem que estar dentro da legalidade, né? Então, nesse caso, por exemplo... Eu vou dar um exemplo mais drástico, assim, para ficar mais claro. Sim. Vamos supor que eu aceitei ali, e aí eles vão vender a minha imagem para deepfake, para ser utilizada em qualquer contexto. E aí, vamos supor que utilizam um deepfake meu para aplicar um golpe. Usam minha imagem, né, fingem que sou eu, entram em chamada de vídeo com um cliente meu e pedem um valor ali para dar continuidade no processo dele, vamos supor. Aí já entra na esfera criminal, já nem entra na esfera de também entra na esfera de proteção de dados em si, mas aí já entra na esfera criminal, né? Exato. Não adianta você dizer, pô, mas você aceitou lá nos termos que eu ia usar o seu rosto. Você tá usando para fins ilegais, então não poderia. Exato. Então existe o limite da lei como um todo, né? Que o termo de uso não pode sobrescrever, né? A lei não vale mais que a lei, né? Exato, Entendi. sim. Por exemplo, lei de proteção do consumidor, etc. Exato, sim. Vale mesmo que tenham coisas no... Isso. Entendi. Os termos de uso, assim, eles estão ali para dar um direcionamento para o usuário, mas eles não estão acima de nenhuma lei. Eles têm que estar dentro dos limites legais. Ainda falando de inteligência artificial, Milene, quando... Para as pessoas que trabalham em uma empresa ou que têm uma empresa, né, que desenvolvem aplicações, quais são os riscos que existem de você integrar uma tecnologia como inteligência artificial no chatbot ou dentro do seu sistema para interagir com os seus usuários? Falando em termos de IA generativa mesmo? De IA generativa, sim, que certo. É o que, enfim, que é a tecnologia do momento, né? Bom, tem muitos riscos. Primeiro é o risco que eu mencionei, né, do ChatGPT, por exemplo, gratuito, que se você colocar uma informação relevante, crítica da sua empresa, nem precisa ser um dado pessoal sensível, que também seria
crítico, né? Mas, por exemplo, uma planilha financeira da sua empresa, essas informações vão ficar armazenadas ali e vão ser utilizadas para treinar o algoritmo também. Então, tem essa questão, né, Um vazamento, né? do vazamento. Ou dentro da própria, por exemplo, da própria OpenAI, né, ter algum vazamento, ou algum colaborador da sua empresa, por exemplo, que tem acesso ao ChatGPT, compartilhar essa senha e aí uma pessoa mal intencionada ter acesso, né? Compartilhar de forma não segura e é uma pessoa mal intencionada ter acesso e ela vai conseguir ver tudo que tá ali dentro. Nossa, eu não tinha pensado nisso. Quer dizer, se eu tenho uma conta da minha empresa que eu compartilho entre vários usuários, com isso habilitado, a conversa que um usuário tem com o ChatGPT, de repente pode vazar para outra. Exato. Se alguma pessoa mal intencionada acessar. Né? É verdade. Exato. Isso na versão free, né? Que na versão free já vem, by default, autorizado você utilizar os prompts ali para treinar a IA. Mas no business, por exemplo, já não tem essa opção. Então, Quer dizer, talvez investir não economize, no business, né? seja interessante. Mas também tem outros riscos. Por exemplo, se você for utilizar para criar conteúdo, sempre tem que ter uma checagem, né, dos fatos do texto que foi gerado ali na IA. Eu, por exemplo, fazendo testes, né, pedi para ela escrever algumas coisas sobre LGPD e algumas coisas vieram equivocadas. Então, isso já aconteceu com vários outros profissionais. Eu acho que foi um vídeo do Átila até que eu vi, Átila Yamarino, que ele faz algumas perguntas muito específicas, né? Ele tem mestrado em uma área muito específicas e o ChatGPT, ele erra, ele bullshita ali na hora. Ele bullshita mesmo, né? E é muito engraçado isso, só um comentário aqui, que quando você não é da área, como é que você vai saber que tá errado? Porque ele fala com uma convicção, Milene, que é assustadora. Ele fala as coisas certas e erradas com a mesma convicção, né? Exato. É difícil de diferenciar, né? Tanto que ele já errou uma vez, que eu pedi para ele gerar um texto, e ele colocou uma informação que não era um dado pessoal sensível como dado pessoal sensível. Então, era uma informação crítica, de fato, mas não era um dado pessoal sensível de acordo com o LGPD. Então, se eu não tivesse conhecimento ali, simplesmente quisesse publicar um texto sobre LGPD e gerasse no ChatGPT ali, eu ia estar passando uma informação errônea para o público que fosse ler esse texto. Então, sempre tem que ter essa checagem, né? Tipo, utilizar ele como uma ferramenta que vai te auxiliar no trabalho, mas não como detentor do conhecimento, porque esse tem que ser você. Você tem que checar tudo que ele falou todos os fatos que ele falou ali. E, às vezes, a IA alucina também, né? Então, é por isso que você precisa ter a sua inteligência real, né? Para você corrigir os erros da inteligência artificial. Também tem a chance dele gerar ali algum texto, alguma coisa que está protegida por copyright. Então, você pode ter problemas com copyright, né? Como é que é copyright em português? Com direitos autorais, né? No Isso. caso, né? Copyright. Exato. Posso fazer aprofundar nesse tema do direito autoral rapidamente? Sim, claro. Porque você falou uma coisa interessante. Eu tenho na minha empresa, por exemplo, uma integração com a OpenAI, certo? Vamos dizer que ela produza algum material que seja flagrantemente um material com direito autoral, ferindo o direito autoral de alguém. Quem é responsável? Eu, que estou fazendo a integração com a OpenAI, meu aplicativo que usa a OpenAI? Ou a OpenAI que chupinhou esses dados aí em algum momento? Olha, na Europa, a OpenAI já teve problemas com direito autoral. Então, assim, é claro que tem a responsabilidade da inteligência artificial, mas se você vai publicar aquilo como sendo da sua empresa, tem responsabilidade sua também. Por isso é importante você sempre fazer essa checagem dos fatos. Não vai dar pra você dizer, não, mas foi a OpenAI que me entregou isso aqui. Exato. Entendi. Você está publicando, então você tem responsabilidade pelo conteúdo que é publicado pela sua empresa, no caso de uma publicação de conteúdo. Então, você sempre tem que verificar, né? Tipo, aquela questão, né, de copia, mas não faz igual. Pedir pra mas, no caso, tipo, você fazer o seu estudo e é só pedir pro ChatGPT te auxiliar a escrever de uma forma, enfim, da forma que você colocar ali no prompt, mas com base no seu conhecimento, né? Porque, às vezes, você pode estar... Não só da OpenAI, de qualquer outra inteligência artificial. Tem umas que são menos populares, enfim. A gente não sabe quão... dentro do regulamento, né, em conformidade com a lei, eles estão, ainda mais sendo de outros países, por exemplo, essa tecnologia, então a gente tem menos controle ainda. Esse é um dos riscos, né, você publicar algo que está protegido por copyright.
Também tem esse risco de vazamentos, né? Ou da própria empresa, da inteligência artificial, ou de dentro da sua empresa, de compartilhamento de senhas. Compartilhei a senha ali na DM do Instagram, e meu Instagram foi hackeado. E aí o hacker entrou no ChatGPT da empresa e, enfim, eu tinha colocado várias planilhas ali para ele analisar. Então, tem esse risco também. E as pessoas subestimam esse risco, porque ela acha que ela nunca vai ser hackeada. Exato. Só que eu acho que a pessoa tem que se preocupar não só em não ser hackeada, como se eu for hackeado, que os danos sejam os menores possíveis, né? Exato, sim. Porque é possível e tem gente tentando hackear todo mundo o tempo todo, né? Sim, é o que dizem, né? O hacker precisa acertar só uma vez. A gente não, a gente precisa estar tomando todos os dias medidas, porque, assim, conforme a tecnologia avança, as formas de você violar a segurança daquela tecnologia também avançam, né? Então, a gente precisa estar sempre se atualizando as formas de proteção, enfim, dessas informações, no geral, não só dos dados pessoais também, mas a segurança da informação em si. E tá sempre pensando nessas questões, tipo, como você compartilha essas informações, com quem você compartilha. Essa pessoa precisa ter esse acesso a essa informação. Então, é importante isso também. Isso falando, enfim, da senha do ChatGPT, mas no geral. E, enfim, eu mencionei também, né, a questão do risco de copyright, risco de vazamento, no caso, não exatamente um vazamento, mas a informação crítica, né, da sua empresa está sendo utilizada para treinar o algoritmo. Bem como também um viés de discriminação. Por exemplo, vamos supor que eu estou utilizando um algoritmo para processo seletivo. E aí, geralmente o algoritmo ele é um robô, digamos assim, mas quem programa é o humano. E muitas vezes pode ter o viés daquele humano. Ou viés históricos, como, por exemplo, historicamente, vamos supor, pessoas de uma certa etnia costumam ser discriminadas. Então, essa inteligência artificial reproduzir essa discriminação. Então, porque ela foi treinada em dados do mundo real, né? Exato. E aí, se esses dados têm discriminação, Exato. tem todo um trabalho, né, da OpenAI e de outras empresas para tentar desfazer esses vieses dos dados, mas não é perfeito, né? Exato. E um dos princípios da LGPD é o princípio da não discriminação. Então, os dados pessoais, eles não podem, de forma alguma, ser utilizados de forma discriminatória, especialmente, tipo, dados pessoais sensíveis. Falando nisso, eu lembrei até de uma questão, né, da não discriminação, que eu participo de alguns grupos de pessoas que são pessoas com deficiências, né, PCD. E aí, eu também, né, compartilhando dado pessoal sensível, né, eu também tenho uma deficiência invisível. E aí, tinha um relato, né, de uma pessoa falando que fez um teste, enviando dados em que ele alegava ser PCD, como é uma deficiência invisível, né, enfim, se inscrevendo para vagas não alegando ser PCD. E ele tinha muito mais êxito em vagas em que ele não alegava ser PCD. Então, de conseguir uma entrevista e tudo mais. Então, tem esse viés. Às vezes nem está sendo utilizado ali, né? Uma inteligência artificial, enfim, um algoritmo. Mas o ser humano tem esses vieses, né? Então, já é um ponto de atenção, né? Não utilizar esses dados pessoais para fins discriminatórios. Bom, pessoal, espero que estejam gostando da entrevista. Como sempre, não se esqueçam de curtir o vídeo e se inscrever no canal, porque isso ajuda muito a divulgar essa informação que é tão importante para as outras pessoas. E a inteligência artificial, você não tem como garantir que ela não está usando. Porque tem gente que, por exemplo, está automatizando o processo seletivo com inteligência artificial. Se eu... Vou fazer uma pergunta difícil aqui, pra gente pensar junto. Se eu tenho um sistema de inteligência artificial na minha empresa, avaliando o currículo, e esse sistema de inteligência artificial age de forma discriminatória nesses currículos, pelos viés que ele adquiriu no treinamento, eu sou responsável pela discriminação que a máquina está fazendo? De quem seria a responsabilidade? Da IA, de quem desenvolveu? Enfim, que às vezes não foi a minha empresa que desenvolveu, né? Eu tô só utilizando o serviço de outra empresa. Isso. Se é da minha empresa... Bom, primeiro que, assim, antes de você colocar no mercado, seria interessante você testar essa IA e ver quais são os viés que ela está tendo, né? Pra gente evitar exatamente essa discriminação. E até na questão de recrutamento e seleção, aqui pensando de forma mais profunda, né? Em que contextos você coletaria esse dado, né? Tipo, sensível, dado racial, dado de identidade de gênero. Não o gênero em si, que não é um dado sensível, mas a identidade de gênero pode ser utilizada, né, para fins discriminatórios. Primeiro, em que contextos, né, eu coletaria esses dados? Para que finalidade? Porque, em tese, o meu gênero, a minha etnia, enfim, a minha orientação sexual, a minha identidade de gênero, perdão, ela não seria
em tese, utilizada no serviço, na atividade que eu vou realizar. Seria mais uma questão de diversidade e inclusão. Então, você precisa ter uma finalidade específica para coletar esse dado. Não, enfim, no geral, você não precisa coletar esse dado, só se você for fazer essa questão de inclusão. E a gente entra numa zona muito cinzenta aí, porque, enfim, esses códigos, geralmente, eles são feitos numa abordagem não supervisionada, né? Então, a gente não tem um controle de como eles são treinados, de como eles são treinados, de como, enfim, de como ela tá chegando, a IA tá chegando a alguma conclusão ali. E aí a gente entra numa zona cinzenta, que também traz essa discussão, né, de uma regulamentação específica para a inteligência artificial. Para a gente saber quais são as bases que estão sendo utilizadas, para se é possível, né, auditar o código, enfim, as bases que estão sendo utilizadas. O ChatGPT, por exemplo, não abre as bases que eles utilizam, né, para, enfim, treinar a IA. O Gemini também não abre a base, né? Parece que a Anthropic fez alguns avanços no sentido de tornar um pouco mais auditável. Sim. Eles estão tentando cumprir alguma legislação que já existe? Ou eles estão sendo proativos nesse caso? Estão sendo proativos. Não tem uma legislação específica para IA, no momento não. No Brasil? No Brasil não tem uma legislação específica, mas também existem discussões nesse sentido exatamente por conta dessa questão, né? Dos vieses que são utilizados pela IA. Então, você enxerga uma necessidade de ter legislação que entende a complexidade e quanto obscuro é, né? A tomada de decisão pela IA, porque é uma caixa preta hoje, né? Exato. Ele toma a decisão, você fala assim, entrou aqui, saiu a decisão, não sei como aconteceu, né? Sim, tem até aquela discussão clássica do carro autônomo. Se o carro autônomo atropela uma pessoa, de quem é a responsabilidade? De quem criou o código, enfim, da empresa que vendeu o carro, da pessoa que estava dirigindo, porque ela devia ter mantido a atenção e, enfim, evitado. É uma discussão, um ponto que está em bastante discussão. Que falaram que seria uma discussão do futuro, né? Na época que essa discussão começou, mas já é uma discussão muito atual. É do presente, nossa Exato. senhora. Vários dilemas éticos, né? Também, não só jurídicos, mas éticos também, né? Sobre isso, né? Como que você vai atribuir responsabilidade se você não tem nenhuma visibilidade sobre o funcionamento, né? Exato. Da inteligência artificial, né? Porque a inteligência artificial, portanto, me corrija se estiver errado, ela não é uma pessoa, certo? Exato. Você não pode responsabilizar ela, porque ela não existe quanto pessoa física, Exato. né? Ou jurídica até, né? A empresa poderia ser, né? Mas a tomada de decisão em si é feita por um software, né? E também tem a questão da responsabilidade do desenvolvedor. A gente volta para aquela questão, né? Se a abordagem ela é feita de forma não supervisionada, ele não tem um controle daquilo, né? De como ela tá chegando às conclusões que ela tá chegando. Não tem. Essas inteligências artificiais são extremamente complexas, né? Elas passam muito da capacidade sua de entender o processo decisório dela, né? Porque sim. Uma inteligência artificial como o ChatGPT tem, se eu não me engano, centenas de bilhões de parâmetros numéricos que, para qualquer ser humano, é uma coisa absolutamente enigmática olhar aquele monte de número. Sim. E dali, aquilo lá absorveu todos os padrões de treinamento. E como a gente você vai saber, alimentando né? também diariamente. Né? Todos os usuários, que são milhões de usuários, acredito eu, que não desativaram, né, a opção de não utilizar os meus prompts para treinar a AI. Então, está sendo alimentada todo dia, o dia inteiro, por diversos usuários. Na verdade, a forma como pelo menos a OpenAI trabalha, ela coleta todos esses dados e ela lança as atualizações em pacotes, assim. Atualizou em 2021, depois atualizou... Desculpa, não sei se foi 2021. Mas atualizou num certo ano, aí coleta um monte de dados dos usuários e tudo mais, da internet. Faz uma outra grande atualização. Então, assim, ela não aprende em tempo real com a gente. Só que ela guarda para suas conversas, exato, né? Exato. Aí ela fica ali. Mas para os outros, em algum momento, aquilo tudo que você conversou com ela pode parar para outros usuários que nem são da sua mesma conta, né? Sim. Porque ela vai treinar mesmo e aí vai absorver o conteúdo, né? Exato. E até voltando na questão, de como fazer para se proteger disso. Não colocar dados... assim, se for uma versão gratuita e estiver sendo utilizado para treinar a AI, não colocar dados reais ali, colocar dados fictícios. Aliás, vai depender muito também do contexto que você está usando, né? Eu já vi pessoas, usuários comuns, né, que provavelmente não pagam o GPT Business, que falam que utilizam o ChatGPT como terapeuta, como psicólogo, sabe? E aí você coloca seu nome ali, sua idade, fala todos os seus problemas de cabeça.
Então, assim, como usuário, você tem que estar consciente, né, do que tá sendo feito com esses seus dados, né, como eles estão sendo armazenados, por quem, como eles vão ser utilizados, como eles vão ser utilizados para treinar a AI, porque por mais que passe por um processo de anonimização, né, assim, particularmente não sei como é feito, eu até gostaria de, após estudar como é que é feito esse processo de anonimização, mas, A gente não tem, não existe uma lei que obrigue uma auditoria, né, nesses processos, então... Por mais que a OpenAI, acho que ela nem fala qual é o processo exato que ela usa. Mas mesmo que ela falasse, você tem que confiar neles, né? Exato. Nesse momento. E assim, para a questão da AI em si não tem essa auditoria, mas para questões de segurança, por exemplo, grandes empresas precisam seguir parâmetros de segurança, como o ISO, NIST, enfim, esses controls, né? Então, assim, para IA não tem, para o treinamento da IA eu desconheço, pelo menos. Mas de segurança, tem alguns que precisam ser... alguns parâmetros, né, de segurança que precisam ser utilizados pela empresa. E, enfim, nesse caso aí pode ser auditado e já dá uma camada a mais de segurança, mas mesmo assim, tipo... Acho que pela natureza da tecnologia, né? Por mais que Sim. se audite que o dado é criptografado e tal, na hora que o dado entrou naquela máquina de inteligência artificial, você não sabe o que aconteceu com ele mais, né? Exato. Se ele se preservou. Eu lembro que tem uns exemplos na internet que você vê da pessoa colocando pro ChatGPT completar. Ela digita o nome de um usuário e o ChatGPT gera uma senha. Depois eles descobrem que a senha que ele gerou já é uma senha que saiu no vazamento em algum lugar, entendeu? Assim, preocupações que, assim, como a massa de dados que foi alimentado é humanamente impossível de ser revisada, porque é gigante... Sim. Tem de tudo lá, né? E você pode parar... Você não quer ser uma vítima de parar o seu dado lá no meio, né? Exato. É muito interessante essa dica aí. Então, acho que vale a pena lembrar mais uma vez. Vai lá no seu ChatGPT e se você não tem necessidade de ter esse contexto, esse histórico, você pode desabilitar porque você está se protegendo, né? E se você não quer desabilitar, tipo, não abre mão do seu histórico, não compartilhe informações pessoais, não compartilhe dados, informações sensíveis sobre você. E, enfim, se for para algum fim ali de, sei lá, qualquer outro fim, se puder utilizar dados fictícios, né, não dados reais, que coloque dados fictícios ali. Sim. Então, assim, não dá pra confiar em ninguém, nem no ChatGPT, né? Então, muito menos no ChatGPT. Muito menos no ChatGPT, né? Então, e aí, aproveitando o gancho, né, que a gente tá falando do ChatGPT, tem muitas outras situações na internet onde você dá os seus dados, Todas, né? basicamente. Tudo, né? Tá o tempo todo compartilhando dados. Até quando você não percebe, né? Igual você falou, você tá no TikTok lá. Você parou pra ver um TikTok, ele tá anotando quanto tempo você ficou olhando aquele TikTok. Exato, sim. É um dado pessoal seu, né? Sim. Que dicas você, né, que trabalha na área, que sabe dos riscos, que dicas você tem para as pessoas para elas protegerem melhor os dados delas na internet, né? Bom, em termos de LGPD, assim, a gente precisa entender que a LGPD é uma lei que veio para dar poder, para empoderar nós como titulares de dados. Então, a gente tem esse direito como titular de saber quais dados estão sendo coletados, como eles estão sendo tratados, para que finalidade estão sendo tratados, com quem estão sendo compartilhados, se tem uma transferência internacional, enfim, qual a finalidade desses compartilhamentos, né? Com quem e com que finalidade esse dado está sendo compartilhado. Então, ela nos empodera nesse sentido e a gente pode utilizar nosso direito como titular. Enfim, de fazer essas perguntas para as empresas que estão tratando nossos dados. E, às vezes, é difícil a gente ter controle porque a gente se cadastra em vários sites, enfim, dá nossos dados em vários lugares diferentes. Mas, enfim, se tem uma lei que te dá esse poder de ter um controle maior sobre os seus dados, que você utilize esse poder, né? Que você exerça os direitos como titular. A nossa conversa toda, eu tô partindo do pressuposto que a pessoa que está assistindo tem um conhecimento básico de LGPD, mas caso não tenha, vocês podem até comentar que a gente vem com fundamentos básicos de LGPD mesmo, para vocês saberem quais são os direitos, enfim, quais são as bases legais, quais são os princípios. Acho que a gente pode dar já um spoiler aqui. Dos direitos que a gente tem sobre os nossos dados. Você consegue citar quais são os mais importantes, assim? O direito ao acesso, para a gente saber quais dados estão sendo tratados. Eu tenho o direito de saber que dados meus uma empresa tem? Sim, tenho direito. Não sabia que era um direito garantido em lei. Exato, é um direito garantido em lei. Posso ter acesso, tem o direito a corrigir esses dados, por exemplo. Tem ali um e-mail que eu não utilizo mais, eu posso fazer a correção desses dados, a atualização desses dados. A empresa não pode se recusar de me dizer quais dados ela tem de mim, então. Não pode, porque os dados são seus. Ela tá ali em posse, entre aspas, vou fazer isso na dados, farmácia lá, porque Sim. eu fico me preocupando, assim,
que toda vez que eu compro qualquer coisa, a farmácia vai lá e pega meus dados, né? Pede seu CPF. É o que eu mais fico paranoico, sabia, da farmácia? Você tem esse direito como como titular. Porque é dado sensível, né? Sim, é dado de saúde. Porque é dado de saúde, né? Interessante. Exato. Eu posso ir lá na droga qualquer coisa e falar assim, ó, eu quero, manda um e-mail pra eles, eu quero uma listagem de todos os dados que você tem. Esse é um exercício interessante. Com qual finalidade você está tratando esses dados? Com quem você está finalidade? Compartilhando, por exemplo? Você tem Entendi. jeito de saber. Que é o princípio do livre acesso, inclusive. Quais são outros direitos que eu tenho? Eu tenho direito... também faz parte do princípio da transparência, essa parte de você Entendi. poder acessar. Da correção dos dados, né? Da exclusão, que não é um direito absoluto. Por exemplo, eu não posso pedir demissão de uma empresa e falar, eu quero que você delete todos os meus dados com base na LGPD. Porque aí a empresa tem a base legal de, por exemplo, se defender em processo, um eventual processo trabalhista. Então, algumas leis determinam, né, que alguns tipos de dados precisam ser armazenados por um período de tempo. Então, assim, tem o direito à exclusão, mas não é um direito absoluto. Tem casos em que... Exato. E aí, a empresa tem que ter um DPO, ou enfim, um responsável, né, pela parte de proteção de dados, para explicar, né, para esse titular por que ele não pode fazer a deleção desses dados. Também tem o direito à portabilidade dos dados, né, enfim, é um direito que a gente utiliza, por exemplo, quando a gente vai trocar de linha telefônica. Então, tem direito à portabilidade desses dados, mas é um direito, agora com a LGPD é um direito mais amplo, a gente pode usar em outros contextos também. Se eu troco de serviço, eu posso pedir para que esses dados vá para outra provedora de serviços. Exato. E aí, a provedora original perde acesso a esses dados? Bom, se a base legal for consentimento, por exemplo, eu revogar esse consentimento, sim. Mas se ela tiver uma base legal para continuar tratando esses dados, então não. Então sempre tem que ter, assim, a base legal, no caso aqui, falando em termos leigos, seria assim, o porquê você está coletando aqueles dados e tratando os dados. Na verdade, esse porquê seria mais o princípio da finalidade. Tá. A base legal seria com que fundamento da lei você está fazendo esse tratamento. Entendi. Tem fundamentos que são aqueles 10 que você falou. Isso, que são as bases legais. Que são regras específicas que determinam uma finalidade, uma forma de tratar, que dados pode coletar. Exato. Tem que se encaixar em alguma delas. Tem que se encaixar em uma base legal o tratamento. Entendi. E vou dar só mais um exemplo aqui, se vocês quiserem saber todas as bases legais, a gente pode retomar. Tem direito em saber informações sobre o compartilhamento, por exemplo. Perguntar com quem que a empresa está compartilhando meus dados e com que finalidade. É um exercício interessante esse aí, né? Sim. Tem mais alguma dica que você... Voltando, né? Você falou sobre saber os seus direitos, né? Talvez pedir os seus dados, etc. Que mais que a gente pode fazer para se proteger, né? Porque tem golpe, tem tudo. Todo mundo tem medo de receber aquela ligação, né? Falando que sequestrou o seu parente e tal. Como as pessoas podem se proteger mais para que o dado dela não fique se espalhando por aí, né? Porque o que eu... Só pra dar um contexto, assim, eu acredito que muita gente já perdeu a esperança, sabia? Sim. Que ela pensa assim, meus dados estão por aí, não tem o que fazer, mas essa é uma abordagem ruim, né, pra sua segurança, né? Sim, é comum, né, ter essa desesperança, até porque houve vazamento de dados CPFs pelo governo federal, então, assim, tem uma forma de você saber se esses dados foram vazados e quais dados foram vazados e por que empresas, que é pelo site Have I Been Pwned? Eu não lembro se é assim que se pronuncia. A gente vai pôr aqui na tela, tá? Sim, que aí dá pra você digitar ali seu e-mail e ver se ele tá envolvido em algum vazamento de dados. Ah, que legal. Então, quem tá assistindo pode pegar os nomes, etc., dados pessoais. Ali é seguro esse site, né, que a gente vai passar, né? Sim, sim. Tá. Agora, conversar com você tá me deixando um pouco mais paranoico, que eu acho que é saudável. É saudável, porque daí você começa a se preocupar com a questão de privacidade de dados. Né? E aí eu vou descobrir se teve algum vazamento. E qual dado foi vazado. E qual interessante. Bom, outra medida que que podem ser tomadas, que é o que ninguém faz, né? Que é ler os termos de uso e ler a política de privacidade para você saber de antemão o que... Enfim, como vai ser tratado esse seu dado e para caso, aliás, tipo, aconteceu comigo recentemente. Eu ia sair do shopping e tinha mudado o sistema de pagamento do estacionamento. Não era mais pelo Temparar, que era o que eu utilizo. Eu tinha que baixar o aplicativo, né, do estacionamento e fazer o pagamento por ali. Então, eu fiz o cadastro rapidão, já estava dentro do carro e eu aceitei ali a política de privacidade sem ler. Vamos supor que eu estou na pressa, eu preciso urgente aceitar aquilo ali porque eu preciso utilizar aquele serviço. Depois... Vai lá, dá uma olhada, né, pra você, enfim, você leu ali a política, discordo disso aqui, você pode entrar em contato com o DPO da empresa, enfim, e Mas questionar. Isso que eu queria te perguntar, eu vou insistir nesse ponto. Você fala de ler os termos, mas
além de não usar o serviço, que outras ferramentas eu tenho para se eu discordo dos termos? Porque veja bem, alguns serviços que a gente está falando aqui são serviços absolutamente essenciais. Às vezes eu, por exemplo, tenho o termo de uso de você usar o sistema do laboratório onde você vai fazer o seu exame. A não ser que eu troque, quer dizer, eu tenho a opção ou de não fazer naquele laboratório ou de aceitar. Sim. Isso é livre, porque assim... E tem serviços que são monopólios, né? Por exemplo, pra usar o TikTok. Ou eu aceito termos de uso do TikTok ou eu tô excluído do TikTok. Não existe outro TikTok, né? É, exato. Existe alguma questão discutida em relação, assim, se é realmente livre essa decisão de aceitar ou não os termos? Porque alguns serviços são muito... Se você não tem opção, né, de não aceitar. Nem sempre é um aceite, é mais uma ciência. Porque, vamos supor, o aceite é utilizado quando a base legal é o consentimento. E o consentimento é utilizado quando não tem nenhuma outra base legal. No caso da consulta, por exemplo, dos dados de saúde, provavelmente a base legal não vai ser o consentimento. Então, eles não vão te pedir para que você aceite os termos de uso. Eles vão pedir para que você leia e tenha ciência de como vai ser tratado esse dado. Eles vão utilizar a base legal da tutela da saúde. Entendi. Então, só para tentar traduzir aqui. Em alguns casos, aceitar o termo de uso é o que vai autorizar ou não a coleta dos dados, o tratamento dos dados. Em alguns casos, é a necessidade, por questão de saúde, que é outra base legal, né? No entanto, o que está me dizendo é que ao estar ciente dos termos, eu vou ficar mais zeloso sobre como que eu vou prover ou não os dados. Você vai fazer uma decisão mais consciente de utilizar aquele produto ou serviço ou não. E como usar também, né? Porque se você já sabe, os caras pegam meu dado e faz XYZ, então talvez eu não queira usar tanto, talvez eu não queira compartilhar uma coisa tão íntima, né? Mas se você não é ciente, você acaba passando a largo disso. Exato. Né? Você tem uma consciência maior de como são tratados os seus dados. E, enfim, só para fechar o raciocínio, né, que eu mencionei, a questão da política de privacidade dos termos de uso. Quando não é usada a base legal do consentimento, né, utilizada outra base legal, você não precisa dar esse consentimento, né? Mas é obrigatório que a empresa seja transparente em relação ao como ela está tratando seus dados, enfim. Então, você precisa fazer essa leitura para ter a ciência, mesmo que você não tenha que dar o seu consentimento propriamente dito. E como faz, então, para ler isso? Porque, assim, acho que eu fui assinar um serviço aí, não sei se foi da Adobe, não sei qual que foi. E o End User License Agreement, né, que é o EULA, né, que eles falam, que é o termos de uso, né? Sim. Tinha, assim, eu ia ter que passar uma semana lendo aquilo lá, de verdade, assim. Existe alguma técnica, alguma coisa que você recomenda o pessoal fazer para pelo menos ter uma ciência? Existe alguém que faz alguma revisão desses termos e publica para... Porque nem você falou até que como você trabalha na área, quando você descreve esses termos, você tenta digerir ele e colocar no jeito mais fácil de entender. Então, Mas nem sempre a empresa tem interesse de fazer isso. Às vezes ela não quer que você saiba o que tá lá, né? Nesse caso, tem alguma coisa que a gente possa fazer para, como leigos, né? Se munir um pouco mais de informação, e se você conhece algum serviço ou tem alguma técnica para fazer isso? Então, você pode se utilizar dos seus direitos como titular. Por exemplo, não quero ler tudo isso aqui que ele está falando. Eu vou mandar um e-mail direto perguntando o que eu quero saber. Você pode mandar, né? Exato. Eles são obrigados a responder. Sim. Bom, essa é uma ótima dica. Então, pelo menos se você está em dúvida sobre como os dados estão sendo usados, entre em contato, né, com o canal adequado da empresa e pergunta, olha, vocês vão fazer XYZ com meus dados, né? Isso. E também sempre tem interesse nessa questão de privacidade, né? Ir atrás, por exemplo, alguns sites como o Google, você consegue acessar e ver quais são os temas que ele está te entregando de publicidade ali e excluir alguns que você não tem interesse. Então, tem vários sites, enfim, vários serviços, né, que permitem que você tenha um controle maior. E às vezes a gente não tem esse conhecimento do próprio ChatGPT. Muitas pessoas não sabem que você pode desativar essa opção, com um custo, claro, de não ter seu histórico, mas você sempre eu sempre buscar vejo isso. alguns... Desculpa até interromper, mas você falou do ChatGPT que tem aquele... mandar melhorias, etc. Isso. É normal que esses controles de proteção de dados sejam disfarçados, assim? Porque Então... é um negócio um pouco obfuscado, né? Porque
O que você está falando, assim, estou dando os meus dados para o GPT treinar, né? Mas eles colocam sempre de um jeito muito bonito para tentar te induzir a aceitar aquilo, né? Ah, para melhorar nossa experiência, para melhorar... Isso todos os aplicativos têm. Existe algum problema? Eles podem fazer dessa forma? Não é uma indução ao erro? Então, falando moralmente, sim, né? Mas, por exemplo, na privacidade a gente tem duas questões que devem ser levadas em conta, né? Quando você está desenvolvendo um produto e um serviço que vai tratar dados pessoais, que é o Privacy by Design e o Privacy by Default. Ou seja, você pensar na privacidade desde a concepção daquele produto ou serviço, que é muito mais fácil você já implementar durante a concepção, né? Durante, enfim, a produção, do que depois, criei ali o meu aplicativo, vamos supor, e depois eu vou acrescentar questões de privacidade, né? Que garantam a privacidade do usuário. Demais, né? Às vezes, exato. Né? Por isso a gente tem essa questão do Privacy by Design e também tem o Privacy by Default, né? Que a melhor forma de você praticar a privacidade enfim, os controles referentes à privacidade vierem ativos por default, que não é o caso do ChatGPT. Assim, por padrão, você não coleta mais do que você precisa e você pergunta para o usuário, seria o ideal, né? Isso, o ideal seria vir desativado. O mundo não é assim, né? Exato. Porque tem interesses conflitantes ali, né? Que a empresa se vale desses dados, né? Sim, exato. Tem ganhos, né? A lei não obriga essa questão de vir ativado por padrão, né? Desde que tenha o controle, né? Desde que você tenha esse controle, desde que tem essa transparência, entendeu? Entendi. Nós vamos coletar a não ser que você desligue, desde que esteja escrito isso Sim. no termo. Interessante. Não é fácil, né? Mas o pessoal não deve desistir, né? De controlar sua privacidade, né? Sim. Porque tem muita coisa em jogo, né, Milene? O que pode acontecer se meus dados caem na internet e num vazamento ou fica na mão de uma empresa que transmite para outros parceiros? O que eu, como pessoa física, tenho que me preocupar que pode acontecer comigo? Bom, primeiro você sempre buscar, não evitar compartilhar, por exemplo, eu não vou colocar meu CPF na minha bio do Instagram. Então, você fazer essa minimização do seu compartilhamento de dados, você ter, por exemplo, sei lá, eu vou me cadastrar em um site de compras ali, que todo mundo faz o tempo todo. E ali ela tá pedindo minha etnia. Por exemplo, para que ela precisa saber minha etnia para eu fazer uma compra, sei lá, de uma roupa? Então eu vejo que aquele dado ali tá sendo coletado a mais e eu falo com a empresa, né? Falo, olha, eu não quero passar esse dado porque é um dado pessoal sensível, ou você já entra em contato com a NPD. Você pode fazer uma denúncia na... NPD, o que é NPD? A NPD é a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, que regula a proteção de dados no Brasil. Então, você pode fazer essa denúncia também na NPD. Falar, olha, a empresa X está cometendo uma prática abusiva ali, está coletando um dado pessoal sensível sem cumprir o princípio da necessidade da finalidade e da minimização dos dados, né? Você tem que coletar sempre o mínimo necessário para aquela atividade, não dados a mais. Tipo, vou coletar isso aqui, não preciso para isso, mas vou manter aqui na minha base de dados que pode ser interessante para um futuro. Não pode fazer isso. Não pode fazer isso. Tem que ter uma finalidade Mas acho que se ninguém denuncia também... Não tem como fiscalizar, né? Tem que ter... É uma colaboração que você faz com o país, você denunciar quando você vê uma prática abusiva, né? E a NPD ela já começou a fiscalização, as fiscalizações, né? Aplicar multas também em empresas que não estão adequadas à LGPD, mas também está muito no início. Então, as pessoas não... Quando começarem a vir multas mais graves e ter uma fiscalização mais rígida, aí eu acho que as empresas vão começar a se preocupar mais com a LGPD. Assim, já tem uma preocupação crescente, tem muitas empresas buscando adequação, enfim, se inteirar mais, né, da lei e saber como ela pode melhorar em questão de privacidade. Mas, na verdade, é por questão coercitiva da lei, com medo da multa, né, claro. Que é de 2% do faturamento, podendo chegar até 50 milhões. Isso é interessante você falar, até porque eu acho que tem um custo, claro, financeiro para uma empresa que não cumprir, mas também tem um custo reputacional, né? O custo reputacional é mais caro do que o custo financeiro. Porque, veja, você tem uma empresa, ou você é um funcionário de uma empresa, você está desenvolvendo uma aplicação, é muito grave você infringir uma lei dessa, né? As pessoas vão perder a confiança no seu aplicativo, né? Exato. Eu não vou querer colocar meus dados ali em um aplicativo que está envolvido com vazamento de dados, que não toma as medidas necessárias para proteger o meu dado. Então, mesmo que depois, que é o que ocorre, né? Depois que houve o vazamento, que a empresa vai se preocupar com segurança da informação, em se adequar, enfim,
as leis de privacidade, mas aí o dano já tá feito. Tá feito. A pessoa perdeu o usuário, perdeu dinheiro, tudo. Exato. É uma economia que não vale a pena pra empresa, né? Tentar dar a volta nessas leis pra cortar atalhos, né? Sim, e enfim, eu citei a multa, né, que é que causa um dano financeiro para a empresa, digamos assim, mas também tem outras sanções que a NPD pode aplicar em caso ela verifique, né, o não cumprimento da LGPD, como, por exemplo, a multa, né, que eu mencionei, deixa eu só especificar lá, né, ela é de 2% do faturamento, ou no limite de 50 milhões, ou pode ser uma multa diária. Também tem a possibilidade de publicização da infração, que é o que causaria esse dano reputacional, né, ou também, por exemplo, bloqueio ou até eliminação dos dados pessoais envolvidos na infração. E isso, por exemplo, tem empresas que, assim, o core dela são as bases de dados, né? Que ela trata. Então, ficar um dia Pode bloqueado já quebrou. a empresa, né? Exato. Então, muitas vezes a gente se preocupa muito com, enfim, a multa, mas tem, a depender, né, do core da sua empresa, as outras sanções podem causar um dano muito maior do que só uma multa, né? Do que a multa. É. Interessante, né? Eu achei interessante ter essa visibilidade, que a gente tem uma lei tão avançada no Brasil pra isso, né? Sim. Eu acho que as pessoas terem visibilidade disso vai ajudar elas a se protegerem, né? Sim. Porque pode acontecer coisas muito graves com você para os seus dados estarem disponíveis, né? Uhum. Acho que você falou uma interessante que podem pegar o seu rosto pra fazer deepfake. Sim. Pra fazer uma imagem falsa sua falar uma coisa que não fala. A gente sempre ouve história de que alguém pega os seus dados e faz um empréstimo no banco, no seu nome. Sim. Ou a pessoa pega os seus dados e, com o advento da tecnologia, dá um golpe no familiar seu. Exato. Ou coisas mais simples também, né? A pessoa usa o seu dado para discriminar no processo seletivo, né? Uhum. Então você falou, eu vou num site aqui, falo que eu sou da etnia X. Esse dado vaza ou sendo compartilhado de uma forma imprópria. Uhum. E aí, de repente, cai na mão do recrutador esse dado, uma base ali de background check, e te discriminam, que é ilegal, mas pode acontecer, né? Exato. Nesse caso é legal. Bom, muitos casos entram na esfera criminal, né? Que já aí não só tratam da questão de proteção de dados, mas também entram na esfera criminal. Quer dizer, os dados serem coletados tem uma questão de proteção ou não, né? Dos dados. Isso. Mas como você usa pode ser um problema criminal, né? Exato. Por exemplo, a utilização da imagem para deepfake. Você pode cair ali numa falsidade ideológica. Vamos supor, por exemplo, eu compartilhei nesse aplicativo que me envelheceria em 80 anos, tudo mais, não li os termos e tinha essa cláusula abusiva, enfim. Isso vai ser discutido depois, mas aí o dano já está feito. Mas, por exemplo, eu postei uma foto no Instagram e aí uma pessoa foi lá e utilizou para um deepfake. Aí já vai direto para a parte criminal, né? Tipo de falsidade ideológica. Interessante. Inclusive, é interessante que tinham amigos meus que eu tava conversando esses dias que moram nos Estados Unidos. E eles falaram que lá é consenso entre os pais de não postar foto de criança, nem bebê, na internet. Porque com uma foto do bebê pode falsificar um documento que pode ser usado depois pra fazer tráfico da criança, tráfico de pessoas. Porque fala assim, não, eu tenho o documento do bebê aqui, tá aqui a certidão de nascimento e tal, porque tem a foto, né? Então, assim, a coisa pode ir de uma coisa super simples, como vazou uma foto minha, fizeram um meme, alguma coisa, como sequestraram meu filho, por exemplo. Assim, acho que as pessoas têm que ter noção dessa gravidade, né? Exato. Então, assim, até voltando pro ponto do que o usuário pode fazer para proteger os seus dados pessoais, até consciência do que você compartilha na internet também, principalmente de forma pública. Porque, assim, você não vai deixar de publicar uma selfie porque tem o risco de um criminoso fazer um deepfake seu para aplicar golpes. Mas, por exemplo, postar foto de um menor de idade ali, postar uma coisa que eu vi muito em época de eleição, o pessoal postando a foto de documento, por exemplo, postando foto da... Não poste foto do seu documento, gente, Exato. pelo amor de Deus. Mesmo que seja pra falar quão bonito você tá ou quão ridículo você tá na foto, não compartilhe foto de documento, você tá facilitando ali pra um criminoso virtual. Também tem essas trends, né, tipo, de falar coisas pessoais suas. Você pode estar usando... tá compartilhando, é claro. Você tá compartilhando de boa fé, mas tem pessoas de má fé que estão assistindo, enfim, que estão consumindo seu conteúdo. Você não sabe quem tá do outro lado na internet, Exato. né? A gente se ilude um pouco, né? Igual, Sim. estamos aqui conversando, não tem ninguém em volta aqui, né? Mas, né?
tem, na verdade, todo mundo que está assistindo. Isso fica, né, por muito tempo na internet, né? Sim, então você tem um controle do que você compartilha e sempre refletir sobre as consequências possíveis daquele compartilhamento. Então, enfim, evitar, por exemplo, você que tem filho, evitar compartilhar a foto da criança com uniforme em um perfil público, por exemplo. Nossa, muito verdade. Nem tinha pensado nisso. Você tá falando pra todo mundo onde a criança estuda. Exato. Pra onde ela vai. Nossa, é verdade, né? Não compartilhar Dado de foto localização, né? Dado de localização, por exemplo. Você precisa mesmo marcar onde você tá, né? Exato. Ou coloca, tipo, depois que você já saiu do lugar, Sim. porque, enfim, pode ter uma pessoa mal intencionada. Mas se você postar sempre, a pessoa vai perceber que você tem uma rotina, de repente. Exato. Tem que pensar, né, sobre quanto que você tá Exato. se expondo, então, né? a gente ter consciência do que a gente compartilha também é uma forma, além de utilizar, né, tipo, para com empresas, utilizar dos nossos... exigir os nossos direitos como titulares, também tem essa consciência do que você compartilha. Se proteger, né? Exato. Não perca a esperança de controlar a sua privacidade na internet. É importante, né? Sim. Tem consequência e tem ferramentas, né, na lei e nossa, né? Pra gente poder controlar, exato. né? Muito legal. Milene, eu acho que por hoje essa entrevista a gente já falou de coisas muito interessantes. Eu acho que eu vou querer realmente voltar você pra cá com outro episódio. Perfeito. Esse tema eu acho que é muito útil para todo mundo e tem muitas coisas interessantes que acho que você pode ensinar pra gente. Mas queria agradecer a sua participação hoje aqui. Não, eu que agradeço pelo convite. Eu gostei bastante de participar. Enfim, espero que eu tenha esclarecido, né, as principais dúvidas. Foi mais um bate-papo, assim, né? Eu não me aprofundei em questões mais técnicas, mas, claro, se for o interesse do pessoal que está assistindo, vocês podem deixar nos comentários, que a gente até coloca no script, né, para aprofundar em temas que vocês têm interesse. Então a gente também pode deixar algum contato seu, né, Milene, para as pessoas entrarem em contato, tirar alguma dúvida ou pedir uma consultoria sua, né? Perfeito. Você, pode deixar meu LinkedIn, se vocês tiverem alguma dúvida em relação à proteção de dados, podem entrar em contato comigo. Até se você tiver interesse em adequação para sua empresa, né, se você se preocupa com essa questão, eu também estou disponível para fazer essas adequações, né, LGPD. Então, muito obrigado, Milene, pela entrevista. Espero que vocês tenham gostado do programa hoje. Como sempre, não se esqueçam de curtir o programa, se inscrevam no canal, liguem as notificações, dê o joinha nesse vídeo aqui para espalhar esse conhecimento que é super importante para todo mundo. Compartilhe com seus amigos e até a próxima.